Prezados irmãos, irmãs, prezados ouvintes e internautas, hoje nós estamos celebrando a 11ª semana do tempo comum. E temos no Evangelho de hoje uma oportunidade muito interessante para refletir sobre a filiação divina. O que é isso, padre? Filiação divina significa sermos chamados de filhos de Deus. E aqui nós poderíamos começar com uma pergunta: é correto dizer que nós somos filhos de Deus? Nós temos realmente o direito de dizer: eu sou filho de Deus, você é filho de Deus? Aqui nós podemos até nos lembrar de uma santa chamada Santa Elizabeth da Trindade. Ela tinha tanta consciência da sua pequenez que ela se recusava de dizer que era filha de Deus. Ela se dizia apenas criatura de Deus. Hoje eu quero perguntar para você, me valendo até da consciência que Santa Elizabeth da Trindade tinha do que é ser filho de alguém. Você tem coragem de dizer que você é filho de Deus? Aliás, você é filho de Deus? O que é que faz de você um filho de Deus? Com base em que você diz: eu sou filho de Deus? Que autoridade você tem para falar isso? Qual é o seu fundamento? Qual é o seu argumento? Que prova você me dá que você é filho de Deus? Aqui eu quero lembrar de uma homilia que há pouco tempo eu fiz em Glaucilândia, e aqui agora nós vamos continuar, estender essa homilia. Eu me lembro que nessa homilia eu perguntava: nós já nascemos filhos de Deus? Todo mundo é filho de Deus? E lá em Glaucilândia o pessoal respondeu que sim, todos somos filhos de Deus. O Evangelho de hoje diz que não. Jesus diz que não. Nem todos somos filhos de Deus. É importante você saiba disso. E eu estou querendo concluir. Talvez, se você pegar esse texto e for refletir sobre ele com mais cuidado e mais profundidade, você vai ver que a cada dia que passa, o número de filhos de Deus diminuem no mundo. Ué, padre, mas eu achava que todo mundo é filho de Deus. Não. Nem todo mundo é filho de Deus. Como é que você faz, ou quando é que você se torna filho de Deus? Primeiro, ninguém nasce filho de Deus. Nós nascemos criaturas de Deus, mas filhos não. Lá em Glaucilândia eu dizia assim: nós nos tornamos filhos de Deus quando nós passamos pelo batismo. O batismo nos torna filhos de Deus. Então, conforme aquela homilia que foi feita no passado, você poderia dizer: se eu sou batizado, então eu sou filho de Deus. Se ser batizado é a condição, então, como eu já fui batizado, eu sou. No Evangelho de hoje, Jesus vem dizer que não basta ser batizado. Veja, a coisa fica mais complicada ainda, Dona Maria. Porque hoje Jesus vai dizer para nós que é possível você ser batizado e não ser filho de Deus. Aí você diz: mas como assim, padre? Olha o que Jesus diz. Versículo 45 de Mateus, capítulo 5. Mateus 5, 45. Jesus diz: assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Essa palavra utilizada por Jesus, assim, significa fazendo isso. Se vocês fizerem isso, vocês se tornarão filhos do vosso Pai. Mas fazendo isso o quê? Quer dizer então que ser filho de Deus é fazer alguma coisa? Exatamente. E só se torna filho de Deus quem faz isso que Jesus está falando. Mas isso o quê?
ele diz: amar os inimigos e rezar por aqueles que nos perseguem. E é na medida em que você consegue amar os seus inimigos, é na medida em que você consegue rezar pelas pessoas que te perseguem, que você se torna um filho de Deus. Perceba, tornar-se um filho de Deus, como diz Santo Tomás de Aquino, e nós estamos nesses dias, né? Nos minutos de cura interior, refletindo sobre os textos de Santo Tomás de Aquino, nós podemos então dizer assim, conforme Santo Tomás de Aquino, tornar-se filho de Deus, ao mesmo tempo é um dom, porque é uma graça que Deus nos concede, mas é também uma conquista, é algo que você se esforça para alcançar. Então, meu irmão, minha irmã, para tornar-se filho de Deus, você precisa amar os seus inimigos. Você precisa rezar pelos que te perseguem. Até aqui tudo bem? Tudo bem. Então vamos prosseguir. Aí vem a seguinte questão. O que você ganha tornando-se filho de Deus? Porque veja, para o mundo, amar quem te odeia é talvez um dos piores negócios que você possa fazer. Porque nós crescemos ouvindo a música de Roberto Carlos, né, Dona Maria? Dona Maria gosta de Roberto Carlos, da musiquinha que fala assim: e para começar, eu só vou gostar de quem? De quem gosta de mim. Não é assim que Roberto Carlos fala? Nós crescemos achando e acreditando nisso. Eu tenho que gostar de quem gosta de mim. Eu tenho que amar quem me ama. Eu tenho que cuidar de quem cuida de mim. Quem não gosta de mim, quem não cuida de mim, quem não me ama, eu também não tenho o direito de amar. Eu não tenho obrigação de amar. Jesus diz: se você deseja ser filho de Deus, você deve amar, inclusive quem não te ama. Então, tornar-se filho de Deus é como se fosse uma recompensa. É como se fosse uma retribuição que Deus dá para aqueles que fazem esse esforço. É como se Jesus soubesse da dificuldade de amar quem não te ama, de rezar por aqueles que te perseguem, e Jesus disse assim: ó, se vocês conseguirem isso, então vocês vão receber uma recompensa, e a recompensa é: vocês se tornarão filhos de Deus. Mas essa recompensa implica em quê? Ser filho de Deus muda em quê na sua vida? O que você ganha sendo filho de Deus? O que isso pode representar de concreto para você? É sobre isso que eu quero conversar nesse restante de tempo que nós temos para essa homilia. O que eu ganho quando eu me torno um filho de Deus? A primeira coisa que você ganha é um status novo. Porque veja, quando você se diz filho de João, você traz consigo a importância que João tem. Então, se João é um juiz, e você diz, eu sou filho de João, você está dizendo, eu sou filho do juiz. Se João é um médico e você diz, eu sou filho de João, você está dizendo, meu papai é médico. Se João é um ministro do STF, que agora nem podemos mais falar nesse nome, né, Dona Maria? Da cadeia, até pro padre. Mas se o João é um ministro do STF e você diz, eu sou filho de João, você está dizendo, o meu papai manda no Brasil. Está entendendo? Ser filho de alguém é trazer para si o status daquela pessoa, a dignidade daquela pessoa. Então, quando você diz, eu sou filho de Deus, você traz para si a importância do que Deus é no mundo. E o que Deus é?
o dono do mundo. Você lembra daquela frase da rabeira do caminhão? Batida, mas talvez a melhor oportunidade para a gente pensar nela é agora. Diz assim, e Dona Maria gosta de falar essa frase: eu não sou dono do mundo, mas eu sou o quê? Sou filho do dono. Quando você diz, eu sou filho de Deus, você está chamando para si o status de filho do dono do mundo. É como se você dissesse assim, ó, tá vendo essas montanhas aí? Meu pai é o criador dessas montanhas. Tá vendo os mares, os oceanos, as praias, você que gosta de praia, você que gosta de lugares paradisíacos, você pode dizer, meu pai é o dono disso aí. Você pode olhar para todas as riquezas do mundo, você pode olhar ou você pode conhecer, visitar todas as barras de ouro que estão guardadas dentro dos cofres, dos bancos, e dizer, o meu pai é o dono de todo o ouro, de toda a prata. Todas essas pedrinhas de diamante que existem no mundo, meu pai é dono. Então você começa a se sentir parte daquilo que Deus é, o dono do mundo. Aí você diz assim, padre, mas isso não muda nada. Porque se Deus é dono do mundo, eu sou filho dele, mas eu não tenho nada, o que adianta eu acreditar que eu tenho? Eu vou continuar sem ter. Se Deus é dono do mundo, é dono da comida, mas eu não tenho comida em casa, eu vou continuar passando fome. Se Deus é dono do mundo e eu não tenho uma casa para eu poder morar, eu não tenho uma cama para eu poder dormir, não adianta nada, eu vou continuar dormindo na calçada. Então esse negócio de se sentir filho de Deus não muda nada. Será que vale o sacrifício de amar quem não me ama só para isso? Eu digo, não é só para isso, tem mais. Calma. Uma outra coisa que acontece quando você diz eu sou filho de Deus, quando você se torna filho de Deus, é que é o seguinte: quando você é filho de alguém, você tem os direitos de filho. E você cria um vínculo com o seu pai, que é um vínculo de cuidado e proteção. Então você há de convir comigo. Seu Zé tem um filhinho. E seu Zé deixou seu filhinho lá na porta brincando com um coleguinha. Quando o seu Zé sai na porta de casa, o coleguinha chamou outras pessoas e estão batendo no filho de seu Zé. Seu Zé, que é pai, vai deixar? Claro que não. E por que seu Zé não vai deixar? Não é porque ele não gosta de briga, não é porque seu Zé é da paz. Seu Zé não vai deixar primeiramente, porque é o filho dele que está apanhando. Quando você diz, eu sou filho de Deus, você está dizendo, Deus cuida de mim, Deus me protege. Na hora que a coisa fica complicada para mim, Deus entra para me defender. Por quê? Porque eu sou filho dele. Você está entendendo então? Aqui já começa a mudar as coisas. Quando você é filho de Deus, na hora do exame que o médico diz, fulano, seu exame deu que você está com câncer. Deus entra e fala, me dá esse exame aqui. Na hora que você está passando por aquela dificuldade, as pessoas te perseguindo, querendo tirar sua vida, querendo roubar seu emprego, querendo destruir sua família, Deus entra e diz, deixa isso comigo, eu sou seu pai, eu te defendo, eu que tomo a direção. Então, ser filho de Deus é receber uma tranquilidade, uma paz daquele que é o dono do mundo. Pensa comigo, se você é filho do dono do mundo, você vai se preocupar com o quê? Com a consulta? Com o médico? Com o exame? Com a doença? Você vai se preocupar com o quê? Preocupar com a comida, a feira que está acabando? Seu pai é o dono do mundo. Você vai se preocupar com o quê? Vai sentir medo da vizinha que falou que vai fazer macumba para você? Vai sentir medo do seu ex-marido que falou que se te ver na rua vai te matar?
Vai sentir medo de quê? O apóstolo Paulo disse assim: quem nos separará do amor de Deus? A espada, o açoite, a fome, a nudez. Nem a morte pode separar você do amor do seu Pai, porque o seu Pai é o Senhor da vida e Ele pode ressuscitar quem Ele quer na hora que Ele quer. Mas você sabe uma das melhores coisas de ser filho de Deus? E é aqui que eu quero chegar com você, é aqui que eu quero encerrar. Eu até teria mais coisas para falar, que esse assunto é muito legal e traz para nós muitas oportunidades de reflexão, mas nosso tempo nem permite muito além do que nós estamos indo. Por isso eu quero encerrar dizendo assim: uma das coisas mais legais de ser filho de Deus, sabe o que é? É que você passa a ter direito a uma herança. Pensa comigo. Se o seu pai é dono de muitas fazendas, essas fazendas que o seu pai tem, um dia elas serão suas. Se o seu pai é dono de muitas empresas, essas empresas que o seu pai tem, um dia serão suas. Se o seu pai, que é Deus, é o dono do céu e da terra, você se estranharia se eu dissesse que um dia o céu e a terra serão seus? São João da Cruz disse isso. Tudo o que Deus tem é meu. O céu é meu. Os anjos são meus. O sol, a lua, tudo que Deus criou é meu. Porque eu sou filho dele, eu tenho direito a uma herança. E dentre as coisas que você tem direito, sabe qual é o presente? A vida eterna. A vida eterna faz parte da herança que, como filho de Deus, você vai receber. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, se tem uma coisa que não é admissível para você, que é filho de Deus, é você viver de cabeça baixa, se sentindo um derrotado. Se o seu pai é o dono do ouro e da prata, você é rico. Se o seu pai é capaz de devolver a saúde para o doente, você não precisa se sentir um fracassado, um derrotado. Levanta a sua cabeça, toma posse da sua condição de filho de Deus. Passa a usar os direitos de filho de Deus que Ele te dá. E veja como é agradável, como é gostoso viver nesse mundo tendo Deus como Pai.